aqui neste momento, abrir nosso coração para Ti, abrir a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. E o Senhor venha, meu Deus, falar profundamente em nossos corações, para que possamos sair daqui cheios do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Pode ler. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez as armas de seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecido entre os povos seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se o coração os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus olhos. Amém, né? Como nós estamos vendo aí, né? O título ele fala Salmo de Davi em ações de graça. Então, quando nós falamos de ações de graça, estamos falando de gratidão, né? A pessoa ser uma pessoa grata é muito bom, né? Uma pessoa que, sabe, reconhece tudo aquilo que as pessoas ao redor têm feito por nós, né? Não importa o tamanho, né? Mas a pessoa ser grata é uma pessoa muito agraciada por Deus, né? Como foi o rei Davi. Aqui nos diz, na introdução, que gratidão é ter o reconhecimento de uma pessoa por algo que prestou, ou algum benefício, né? A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequente, acompanhada por um desejo de agradecê-la. Não é verdade? Então quando alguém nos presta esses benefícios, a gente é uma pessoa grata, né? A gente vai ser grata pro resto da vida, a gente não vai esquecer daquele benefício que foi nos concedido, né? Pode passar tempo, mas a gente sempre vai ter um coração grato àquela pessoa. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para demonstrar nossa gratidão. Acabamos de ler um verso que nos apresenta um homem que nos apresenta sua gratidão a Deus, né? Como o caso de Davi. Esse texto foi um cântico de ação de graça que o salmista Davi escreveu para expressar tudo o que havia em seu coração. Então o rei Davi ele expressou toda a sua gratidão em ações de graça, né? Ali a Deus, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Como nós vimos no Salmo, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito. Nós sabemos que o rei Davi, ele foi um rei, ele cometeu muitos assassinatos, né? Ele cometeu adultério e ele foi uma pessoa que reconheceu, né, seu pecado e se arrependeu diante do nosso Deus, né? Ele não era uma pessoa perfeita, mas sempre estava em atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias. Por isso ele se alegrava o coração, ele alegrava o coração de Deus, né? Com ações de cântico, de louvor. Esses cânticos de ação de graça demonstram que Davi tinha um coração agradecido a Deus por aquilo que havia feito pelo seu povo. O que podemos aprender com Davi a respeito de ter um coração agradecido? Vamos ver. Primeiro, o que ele fez? Ele lembrou os feitos do Senhor, né? Está em 1 Crônicas 16, 12, né? Que foi lido, né? Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos
lábios, né? Então lembrai-vos, né? Então é uma coisa que a gente, desde que nós aceitamos a Jesus, né? Nós vimos que Deus ele tem feito muitas coisas em nossa vida, não somente na nossa vida, mas também na nossa família, né? Então nós possamos lembrar sempre desses feitos, né? Então um coração agradecido não sofre de amnésia, não é verdade? Então, uma coisa que a gente vai guardar para sempre, né, no nosso coração. Pelo contrário, guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Como podemos ver no Salmo 116, né? Então, no Salmo 116, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 116. Salmo 116, verso 1. Verso 1, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, né? Então ele disse, né, que ele ama o Senhor, né, porque ele ouviu as suas súplicas, né? E no verso 8, de 8 a 11, vamos ler juntos? Verso de 8 a 11. Aqui ele diz mais: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra do viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Será que nós podemos pagar por todos os benefícios que Deus tem feito para conosco? Não, né? Jamais. Por mais que a gente faça, por mais que a gente esteja aqui de joelho, por mais que a gente esteja aqui todos os dias na igreja, né? Mas jamais nós vamos pagar tudo que Deus tem feito por nós, por nossa vida, né? Então, um coração agradecido nunca se esquece dos feitos de Deus em sua vida, verdade? Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Vamos ver mais uma vez o verso 9, que diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, né? Então Davi, ele louvava, exaltava o Senhor por ter recebido vitórias das suas mãos. Então não deve ser diferente para conosco, né? Então nós devemos louvar, exaltar esse Deus, né? Pelas vitórias, né? Essa semana mesmo minha filha, né, recebeu uma bênção que ela estava esperando já quase 2 anos, né? Ela estava com uma cirurgia, né, para ser marcada para o meu neto, e ela estava esperando essa consulta com esse médico cirurgião há quase 2 anos. E essa semana, né, na semana não, quando começou os Caleb, nessa irmã Jane pediu para que nós colocássemos nossos pedidos naquela caixinha de pedidos, né? E ali eu fiz 3 pedidos, fiz logo 3, né? Porque se 2 não responder, pelo menos um, eu tenho certeza que Deus vai responder, né? Então, ela fez o pedido, colocou ali, e aqui na igreja, né? Quando termina o Caleb, né? Ora por esses pedidos, né? Isso é muito importante, né? E a gente também orando em casa, né? Não pode também só estar esperando aqui pelas orações dos irmãos, a gente também tem que orar em casa, né? E aí, ela recebeu essa semana essa notícia, né? Dessa consulta com esse médico cirurgião, para a honra e glória de Deus, né? Ela ficou tão feliz, muito feliz, né? Todos nós, né? Estamos muito felizes e no próximo final de semana a gente vai estar indo para Salvador para passar ele com esse médico. Então, muitas bênçãos, né?
nas nossas vidas, que a gente não pode contar. Se a gente for contar, a gente não consegue de jeito nenhum. Porque é muito, em todo momento nós recebemos bênçãos, né? E eu creio também que ainda tem mais bênção. A Bíblia diz que os celeiros dos céus estão cheios de bênçãos para nós, né? Eu creio que nós iremos receber essas bênçãos. Tem uma bênção aí que eu estou esperando, já tem quase 20 anos. Eu, o Jean e outras pessoas aí, né? Nós estamos aguardando essa bênção. Com paciência e sem paciência também. Porque às vezes a gente perde a paciência, né? A gente fica, meu Deus, por que ainda não resolveu essa situação? Entra um prefeito, sai outro prefeito e nada. Por que essa bênção ainda não chegou, né? Mas Deus sabe o tempo certo, né? Aí eu volto atrás, meu Deus. O Senhor sabe o tempo certo e a hora certa. Tenho certeza que essa bênção ainda vai chegar nas minhas mãos ainda. E nas mãos de todos que estão envolvidos, né? Então só depende de nós confiar, né? Nunca desanimar. Então, aqui nos diz que o rei Davi celebrava as maravilhas que Deus havia feito. E Davi sabia que Deus era poderoso o bastante para fazer muito mais do que havia feito. Então Deus é poderoso, né? Ele não tem limites, né, para os milagres acontecerem. Então a gente não pode desistir. A gente não pode dizer, ah, não, já passou tanto tempo, né? Eu não vou mais receber essa bênção. Jamais, né? Jamais a gente pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, né? Um tempo atrás eu estava numa situação que eu não tinha nem uma casa para morar. Eu estava morando aqui e ali, morando de favor, né? Porque eu não tinha um canto para colocar minha cabeça, né? E hoje, para a glória de Deus, Deus já me deu meu barraquinho, está ali meu barraquinho, já estou morando nele, né? Para a glória de Deus, né? Isso não é bênção? Como a gente pode negar, né? Então, Deus ele tem coisas grandiosas para nós, né? E por isso a nossa gratidão a Deus deve ser demonstrada em ato de louvor e exaltação ao poderoso Deus, né? Então nós temos que estar cantando louvores todo momento da nossa vida. Se nós levanta, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por ter nos despertado e vamos cantar o louvor. Eu tenho o costume de todos os dias, assim, porque a minha filha está lá em casa com os meninos, para não acordar os meninos, eu canto bem baixinho, mas eu canto louvor, nem que seja um, mas eu canto louvor para quê? Para agradecer a Deus. Se os pássaros que não devem nada acordam já cedo, já cantando, por que a gente, né, seres humanos, que foi, Cristo derramou o sangue dele na cruz por nós, por que nós não devemos ser gratos a Deus, né? Então, nós temos que viver e cantando louvor e exaltando o nome do Senhor, né? Por tantas vitórias que nós temos recebido, né? Então, quantas bênçãos você tem recebido até aqui? Desde quando você nasceu, já é a primeira bênção, né? Que no meio de 40, acho que é 40 espermatozoides, um só fecundou, que foi você, né? Então aí já é a primeira bênção que nós temos, né? E se a gente fosse anotar no caderno todas as bênçãos que nós recebemos até aqui, eu acho que um caderno só não daria não, né? Então, são muitas, né? Então eu creio que são muitas bênçãos, né? Por isso devemos celebrar o Senhor com canções de louvor que exalte a Deus, né? Um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Então não é todo dia que nós vamos estar alegres, não é todo dia que nós vamos estar felizes, né? Nós sabemos que nós temos um inimigo das nossas almas, e ele sempre coloca uma pedra no nosso caminho para tirar a nossa paz,
né? Então nem sempre nós vamos estar com o coração alegre, mas sempre agradecidos, né? Porque o coração alegre agrada a Deus. Então Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que enfrentava em suas canções de ação de graça, né? Então Davi tinha problemas também, né? Um rei, né? Para guiar toda uma nação, muitos problemas, né? Ele tinha muitos problemas. Então, em uma de suas canções, ele disse: glorie-se no seu santo nome e alegre-se o coração do que busca o Senhor. Está em 1 Crônica 16:10, que nós já lemos, né? E aqui no Salmo 116, 11, 116, 11, não, ele disse, né? E na minha perturbação, todo homem é mentiroso, né? Então, nem sempre, né, nós estamos falando a verdade, nem sempre nós vamos falar a verdade, nem sempre nós vamos estar alegres, né? Mas a gratidão, ela tem que ser constante em nossas vidas, né? Amém? Então aqui, né, nesse salmo ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias e delícias perpetuamente. Então esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Porém, como podemos ver, a sua alegria não era circunstancial, né? Ele não era sempre feliz, né? Suas alegrias estavam centradas na presença do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor e a despeito das circunstâncias dessa vida. Isso nos faz lembrar, né, que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Quem gostaria de ler? Vamos ver o que ele diz? 1 Tessalonicenses 5,17. Amém? 5:17? 5,17. Horas necessárias. 5,17, né? Então, aqui diz, acho que eu esqueci de colocar outra coisa, né? Que diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? E, então, um coração alegre e agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. E em tudo, esqueci de colocar o verso 18. E em tudo dai graça, né? Isso não significa dar graça pelas coisas ruins. Será que nós vamos dar graça pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas? A gente vai dizer que aconteceu ali, deu uma cafetada de um ali, querendo da gente, a gente vai dar graças a Deus. Não, né? Jamais a gente vai fazer isso, né? Vai ficar em alguns casos, vai querer revidar, né? Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para nós, né? Vamos voltar, né? Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins em coisas boas, né? Então, quando eu passei pela psicóloga, eu estava tendo crise de ansiedade muito forte, né? A psicóloga disse, contei a minha vida para ela, né? Algumas coisas, que eu não contei tudo. Aí ela disse, e você viu alguma coisa boa nessas coisas aí que aconteceu com você? Aí eu disse, ela que não. Eu não vi nada de bom, só vi coisa ruim. Ela, mas, apesar de você não ter visto, existe coisa boa nesse meio, né? Então você tem que se focar no lado bom, não no lado ruim das coisas, né? Às vezes acontecem umas coisas com a gente que a gente só vê logo ruim, né? Aí ela disse que a gente tem que se focar em algo bom, né? Às vezes as coisas acontecem para nos chamar atenção ou para nos dar livramento, né? Às vezes Deus está nos livrando. Por isso que às vezes Ele
aconteça, né? Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida coopera para o nosso bem. Como eu já falei, né? Às vezes a gente vai fazer uma viagem e às vezes aquela viagem não dá certo, né? Ou a gente vai resolver algo, algum problema, e aquilo não deu certo. Então aqui como diz, né? Em Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Então nós temos que focar nisso, né? Será que nós somos masoquistas? Será que nós temos prazer no sofrimento? Né? A gente está ali sofrendo, chorando, doente, e a gente está ali alegre, cantando louvor. Será que é assim? Nem sempre, né, irmãos? Então, a gente não somos masoquistas, nós sentimos dor. O cristão, o crente, ele sente dor, ele sofre, né? Ele passa por momentos difíceis, mas, no entanto, o crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo, né? Muitas vezes aquele sofrimento é uma fonte de consolo para nós, né? Deus está nos dando livramento, né? Às vezes acontece uma separação, né? Um marido com a mulher não está dando certo, está tendo brigas, está tendo muitas coisas ruins, né? Então, Deus permite a gente se separar para nos dar livramento, como aconteceu no meu caso mesmo, né? Ali foi livramento mesmo de Deus. Então, não importa as circunstâncias que você tem vivido, nós temos vivido. Hoje temos motivo para se alegrar no Senhor. Amém? Então, todos nós aqui temos motivo para se alegrar no Senhor. E agradecer pelo seu cuidado e amor, porque um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias, né? Então, eu passei por muitos problemas, tenho certeza que vocês também. E aí, meu filho passou: mãe, mas como é que a senhora continua servindo a Deus, passando por todas essas coisas? Eu achei que a senhora ia sair da igreja, agora ia ser o fim. Eu disse: jamais, meu filho, eu vou sair da presença de Deus por qualquer coisa que venha deste mundo, porque a minha fé não está firmada em pessoas nem em coisas. A minha fé está firmada no Senhor. Amém? Eu perdi minha casa, mas continuei firme, graças a Deus, e vou continuar para a honra e glória do Senhor. E Deus já me presenteou, né? Com outra casinha. Então, seja qual for a situação, sempre haverá motivos para nós agradecer. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Isso não é importante? As coisas que Ele faz e as coisas que já fez, né? Davi não apenas celebra os feitos de Deus, como também compartilha. Então, nós devemos compartilhar, né, os feitos, aquilo que Deus fez já lá atrás, né? Muito atrás. Eu mesmo, quando era criança, eu escapei de morrer umas 3 vezes. Então, Deus tinha um plano na minha vida, né? Eu não conhecia esse Deus, mas Deus tinha um plano na minha vida. Então, por isso eu estou aqui, né? Amém? Amém. Então, a gente devemos compartilhar os feitos que Deus fez, né? Não importa o tempo que passou. Em suas canções de ação de graça, ele diz: divulgue entre as nações o que ele tem feito. Está em 1 Crônica 16:8, né? Como nós já lemos, né? Aquilo que Deus fez em nossas vidas não pode ficar retido só para nós. Como a nossa fé vai ser fortalecida? Como nós vamos fortalecer a fé de outros? Né? Se nós retém as bênçãos de Deus, não conta para ninguém. Quando Jesus ele curou aquele leproso, né? Que ele voltou, só ele voltou para agradecer, porque os outros 9 não voltaram. O que é que Deus disse para ele? Ele queria seguir Jesus naquele momento. Mas Jesus vai e fale
sua vida. Então aquele homem saiu cantando. Acho que ele saiu gritando de tanta alegria. Assim, quando a gente está tão feliz, a gente não grita de alegria, a gente grita. Então acho que aquele homem saiu gritando de alegria, né? E lá chegou na casa dele, para a família dele, né? Curado. Então é motivo, muito motivo de gratidão. Então esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados com um coração agradecido. E Deus deseja fazer ser reconhecido entre os povos. Deseja que anunciemos seus poderosos feitos, né, por todos, né? Davi desejava que todos reconhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que ele realizava. Então, se ele não compartilhar, se nós não compartilhar, como as pessoas vão conhecer esse Deus que faz milagre? Muitas pessoas já falaram, né, que aqui a igreja de Beijá, a igreja não faz milagre, não. Não veio acontecer milagre aqui, mas está enganado, né? Nós somos o próprio milagre de Deus, né? Porque nós estamos aqui. Nós recebemos muitas bênçãos, né? Às vezes, na quarta-feira, os irmãos relatam, né? As bênçãos de Deus. Então, Deus deseja que todos pudessem experimentar esse poder e também viesse a ter um coração grato ao Senhor. Davi não somente louvava e agradecia com lábios, mas também tinha um espírito agradecido, né? Como no Salmo 108, que nós já vimos verso 1. Ele mostra o desejo de louvar e exaltar a Deus com sua alma. Podemos ter essa atitude de Davi, um coração totalmente grato ao Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, que sejamos agradecidos e o Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e não se esquece de tudo que ele fez. E já fez e vai continuar fazendo. Amém, irmão? Então nós não podemos esquecer de nada que Deus tem feito em nossas vidas. E sempre contar as bênçãos do Senhor, né? Para que as pessoas possam conhecer esse Deus que nós conhecemos. Esse Deus que faz milagre. Amém? Agora vamos ficar de pé, né? Vamos cantar mais louvor e encerrar o culto desta manhã. Que Deus seja louvado, né? A vida de cada um de nós.